Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e sejam todos bem-vindos aí ao meu novo canal. Esse canal foi criado porque desmonetizaram o Expresso Conservador achando que iam nos calar. Mas não, ao invés de me calar, ao invés de entrar no sistema, eu vou gritar mais alto. Então criei mais um canal, esse aqui. Sejam todos bem-vindos. Agradeço de coração a ajuda de vocês. Se inscrevam, você que não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que é importantíssimo, e recomende aos outros que se inscrevam aqui também. Peço a ajuda de vocês compartilhando os vídeos que saírem aqui, tá certo? O outro canal continua, tá? Só lembrando vocês, o outro canal continua, posto vídeos normalmente lá, mas apenas estou duplicando a minha voz, para ter mais alcance ainda, uma vez que eles desmonetizam e cortam o alcance, tá certo? A China ela tem um plano de infraestrutura mundial, que é chamado de BRI, que é Belt and Road Initiative, ou conhecida como a nova Rota da Seda, outros chamam de Pax chinesa. Então a gente tem diversos nomes aí. O mais conhecido para os brasileiros é a nova Rota da Seda, que consiste em obras faraônicas, tá? Na casa de trilhões de dólares, que foram projetadas pela China para expandir o seu domínio e conseguir conquistar aí o posto de maior potência e dominar por consequência o mundo inteiro. Então eles têm esse plano, estão colocando em prática com armadilhas perigosíssimas. Tem um artigo excelente que eu separei aqui, não vou conseguir fazê-lo todo, pois ficaria muito extenso, então eu vou dividir ele em 2 ou 3 vídeos, tá? Para que a gente possa entender bem o que vem acontecendo. E isso é importantíssimo, tá? Vou colocar aqui na tela, como eu costumo fazer sempre, que é para o YouTube não dizer assim, olha, ele tá falando discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Eu estou apenas reproduzindo e mostro sempre as fontes, tá? Não são coisas que saem da minha cabeça à toa. Eu vejo e reproduzo aqui, trago as notícias para vocês. Tá aqui, ó, no Defesa TV. Rota da Seda, a Pax chinesa e cenários futuros. José Ananias Duarte Frota, coronel BMR-1, tá? Então ele é um coronel que fez esse artigo aqui, que é interessantíssimo, muito bem explanado. Recomendo a vocês que entrem aqui, ó, tá o endereço aqui, você pode ver aqui, ó, na parte superior aqui, vou marcar para vocês, ó. Você pode entrar lá e ler esse artigo, é importantíssimo. Vejam só, a maior proeza militar é vencer sem combater. A astúcia e a manipulação apresentam mais vantagens do que a agressividade para impor sua vontade sobre os outros. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. Coisa que o Partido Comunista segue muito, tá? Nesta conferência, no link, você tem o link aqui, podemos mensurar que na diretriz do presidente Donald Trump, o nosso Brasil e as nações têm que calcular estes fatos portadores de futuro. Conforme a Escola Superior de Guerra, fatos portadores de futuro são fatos já ocorridos ou que estejam ocorrendo que devem causar impacto ao objeto de estudo no futuro, ao criarem condições para que posteriormente possam ocorrer um ou mais eventos futuros, tá aqui entre parênteses, ou possam dificultar ou impedir que tais eventos ocorram. Importante este fato portador e futuro para a humanidade sobre os propósitos da China e sua dominação na geopolítica mundial com seus fundamentos. A nova Rota da Seda faz parte da construção da ideia de um sonho chinês, bandeira política de retomada do que a China, por seu principal líder Xi Jinping, da República Popular da China, apresenta entende seu lugar, tá? Entende seu lugar no mundo com sua futura dominação do globo. É isso que Xi Jinping apresenta. Ele quer a dominação do globo pela China num futuro, e é um futuro próximo. Ele não está colocando metas, inalcançáveis, não. Ele está projetando num futuro próximo. O investimento e o poder da China no mundo tem crescido consideravelmente, tá? Nos últimos anos, segundo o importante think tank estadunidense American Enterprise,
Institute. Entre 2005 e 2018, a China esteve presente nos 5 continentes e investiu cerca de 1,9 trilhão. Isso equivale, por exemplo, a 13 vezes o valor do Plano Marshall, utilizado pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa durante a Guerra Fria. Chegando ao centro do tabuleiro geopolítico, a potência asiática recusa a pretensão de hegemonia e continua a se definir como um país em desenvolvimento, o que implica em uma abordagem de relações internacionais que prega a expansão do comunismo global. Veja bem, é importante frisar que a China ela não se define como um país desenvolvido e ela continua a ter vantagens no comércio exterior, vantagens de país em desenvolvimento. Então é muito importante isso, deveria ter acabado já há algum tempo, uma vez que a China é a segunda economia do mundo. Então ela não é mais um país em desenvolvimento, ela é um país bem desenvolvido. Segundo o documento, a nova Rota da Seda subdivide-se no cinturão econômico ligando a China à Ásia, Central, Rússia e Europa, e a rota marítima projetada para ir da costa da China para a Europa através do Mar do Sul da China. Por isso nós vemos a China batendo tanto na tecla, querendo colocar a sua hegemonia no Mar do Sul da China e peitando os Estados Unidos. Mar do Sul da China para o Pacífico Sul na outra. Nesta visão, um cinturão econômico composto por vias terrestres que atravessam a Rússia, a Ásia Central e o Paquistão até o leste europeu. Do outro, uma rota da seda marítima ligando pelos oceanos os países emergentes do Sul e Sudeste Asiático até a África e a América do Sul. Em sua expansão geopolítica, não aplicando as armas nessa conjuntura, a China, neste objetivo, invade o globo terrestre pela economia, em uma tese dos antigos antepassados chineses, como a arte da guerra de Sun Tzu. Estima-se que empréstimos chineses para os países da África passaram de menos de 1 bilhão em 2000 para cerca de 30 bilhões de dólares em 2016. Um dos principais interesses chineses no continente africano é a importação de materiais como petróleo, minérios e alimentos. As principais empresas chinesas atuando em solo africano são empreiteiras de grande porte que desenvolvem a infraestrutura do país. Ou seja, eles fazem a chamada armadilha, tá? Armadilha da dívida. Vai emprestando para os países, acima da capacidade que esses países têm de contrair empréstimos. Ou seja, eles não vão conseguir pagar. Quando eles não conseguem pagar, o que a China faz? Olha, vocês têm essa mina de ferro, vocês têm essa mina de ouro, olha, vocês têm aqui água potável, vocês têm diamantes, vocês têm petróleo, e a China vai pegando aquilo como forma de pagamento. Mas nisso os países acabam empobrecendo ainda mais. É uma espécie de neocolonialismo, tá? Eles estão como se estivessem colonizando os países, mas não da maneira como foi antigamente. Não de uma maneira militar. Eles fazem isso através da economia. Fazem o país se endividar até o ponto que não conseguem pagar. E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Você pode encontrar isso no UOL. China investe 1 bilhão em porto onde nenhum navio quer parar. Por que eles fizeram isso? A expansão militar. Ou seja, deram um empréstimo para o Sri Lanka. O Sri Lanka pegou, construiu o porto. Poucos navios querem parar ali, tá certo? Tem um tráfego muito pequeno de navios. Eles não conseguiram pagar esse empréstimo e tiveram que fazer uma concessão onde eles perdem a soberania sobre aquele território onde fica o porto. Por 99 anos, a China tem a soberania naquele pedaço de terra ali do Sri Lanka. Com isso, ela montou mais uma base militar. Tem um porto ali à sua disposição. Tem base militar também no Djibouti, que foi basicamente a mesma coisa. Foi construída em 10 meses. O Djibouti perdeu a soberania sobre aquela parte do território e ficou sob a tutela da China.
durante 99 anos, tá? Então eles fizeram isso. E para o espanto de vocês, fizeram também na América do Sul. Eles conseguiram construir uma base militar na América do Sul sem dar um único tiro, que é na Argentina. Quando Maurício Macri assumiu a presidência, que viu o contrato e tentou renegociar, a China usou a armadilha econômica. Olha, nós renegociamos. Você decide em que patamar você quer essa negociação. Nós podemos rever todas as cláusulas, só que nós vamos rever todos os contratos que a Argentina tem com a China. E são bilhões e bilhões de dólares que a Argentina não tem condições de pagar. Então o Macri foi obrigado a ficar caladinho. É isso que acontece. Você pode encontrar aqui no UOL, você vai colocar isso aqui, ó. China investe 1 bilhão em porto onde nenhum navio quer parar. Você entra e lê aqui a matéria, vocês vão entender o porquê que eles estão fazendo isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso artigo, que ele é grandíssimo, tá? Onde eu parei aqui? Ah, sim. Existe uma possibilidade de armadilha da dívida por parte da China para atar os países africanos. A teoria de que a China está forçando os países africanos a se endividar acima de suas possibilidades para mantê-los dominados, numa espécie de neocolonialismo, e inserir o comunismo. É isso que eles fazem. A Grécia está entre os primeiros países da União Europeia a assinar um documento de cooperação intergovernamental com a China, para avançar em conjunto a cooperação no cinturão e rota. O governo grego assinou em 2016 um acordo definitivo com a China para a cedência por 36 anos de 2/3 da autoridade portuária do Pireu. A empresa estatal chinesa COSCO, num ato que decorreu na residência do primeiro-ministro, o contrato de privatização é válido até 2052. O porto, uma rota de acesso para a Ásia, o leste da Europa e o norte da África, recebeu 16,8 milhões de passageiros e 3,6 milhões de unidades equivalentes a contêineres de metros em 2014. Então agora esse porto, e já tem mais de 10 portos na Europa nas mãos da China. De 2016 para cá, quando eles pegaram o primeiro, que foi o porto de Pireu, eles já conseguiram cerca de 10 portos. Para vocês verem a velocidade do avanço que a China está tendo. Outras estratégias conhecidas da geopolítica chinesa para a rota da seda como dominação. Prestem atenção, tá? Prestem atenção nesse trecho. Vou sublinhar aqui para vocês, vou marcar aqui, ó. Lança mão de tudo para corromper os seus melhores homens. Oferendas, presentes, afeição, nada omitas, ou seja, não negue nada. Se preciso for, suborna. Engaja pessoas dignas do campo adversário para praticarem ações vergonhosas e indignas de sua reputação. Ações das quais eles se envergonharão quando descobertas. E não deixes de divulgá-la amplamente. Então vocês vejam, isso acontece hoje em dia muito, tá? Acontece muito. Você tem diversas autoridades, não só no Brasil, no mundo, nas mãos do Partido Comunista Chinês. Tá certo? Nas mãos do Partido Comunista Chinês. Coisas que o Partido Comunista Chinês induz a pessoa a fazer, eles filmam, eles têm provas documentais sobre o fato, e ali eles usam, tá? Eles usam isso para poder chantagear a pessoa. Olha, se vocês não fizerem tal coisa, se vocês não votarem a favor disso, se vocês não ajudarem nisso aqui, nós vamos divulgar isso aqui que você fez. E a pessoa passa a defender a China com unhas e dentes. Pensem bem, olhem bem, vejam os políticos que fazem isso aqui no Brasil. Com o objetivo de completar a modernização do Exército Popular de Libertação para 2035 e de transformá-lo em força de classe mundial para 2049, um compromisso adquirido pelo presidente Xi Jinping no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado em 2017. O gasto militar do país em 2018 chegou a quase 250 bilhões de dólares.
mais do que a França, a Rússia e o Reino Unido juntos, e superado somente pelos Estados Unidos com 649 bilhões de dólares. Os dados do CIPRE mostram que o investimento da China em defesa aumentou 130% na última década. Apesar de aumentar em relação ao ano anterior, os Estados Unidos se mantiveram em 2018 abaixo dos níveis de 10 anos atrás, quando conflitos no Iraque e Afeganistão elevavam o gasto. Veja só, contra a democracia e a religião. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. China radicaliza, ordena queima de igrejas e bíblias e ameaça a liberdade religiosa. O objetivo das ações é garantir a lealdade do povo chinês ao Partido Comunista, que é ateu, eliminando qualquer obstáculo, tá? E eu digo a vocês que o cristianismo, vejam só o que eu vou dizer aqui para vocês, o cristianismo é o principal inimigo do comunismo, é o principal inimigo do Partido Comunista Chinês, porque o cristianismo, ele consegue transformar as pessoas, o cristianismo, ele consegue mudar a orientação da pessoa, o cristianismo, ele consegue colocar algo diferente na vida da pessoa, em que essa pessoa não terá essa lealdade acima de tudo com o Estado. Ele terá primeiro essa lealdade com Deus. Então o cristianismo, e isso tem assustado o Partido Comunista Chinês, por isso essa perseguição, tá? Tem assustado muito, e eles têm perseguido muito os cristãos. Eu digo para você, procure no China Aid, tá? Vocês vão entender o que é essa perseguição. Porque o cristianismo é o principal inimigo do Partido Comunista Chinês. Aí vocês vão ver os testemunhos que tem lá. É importantíssimo. Entrem lá, China Aid, tá? O governo da China tem intensificado a repressão a congregações cristãs da capital, Pequim, e de outras províncias do país. Os atos consistem em destruir cruzes, queimar bíblias, fechar igrejas. Os fiéis são obrigados também a assinar documentos renunciando à sua crença. As informações são da Associated Press. Ouviu o YouTube? Não sou eu que estou falando. É a Associated Press. Então censurem eles. O objetivo das ações é garantir a lealdade do povo chinês ao Partido Comunista, que é ateu, eliminando qualquer obstáculo a seu poder sobre a vida das pessoas. Pelas leis do país, celebrações religiosas apenas podem ser realizadas em congregações registradas junto às autoridades. Milhões de fiéis, entretanto, frequentam igrejas clandestinas ou cultos domésticos. A comunidade internacional deve ficar alarmada e indignar-se com essa flagrante violação à liberdade de religião e crença. Escreveu em e-mail à Associated Press Bob Fu, pastor da ONG China Aid. Está aqui, ó, para quem quiser procurar, China Aid, organização cristã de promoção dos direitos humanos. Os chineses têm visto sua liberdade religiosa diminuir no governo de Xi Jinping, considerado o líder mais poderoso do país desde Mao Tse-tung. Em abril deste ano, o governo baniu vendas online da Bíblia que já eram controladas. No último domingo de setembro de 2018, cerca de 60 funcionários do governo acompanhado por ônibus, carros da polícia e caminhões de bombeiros trabalharam para o fechamento da sede da Igreja de Sião. Trata-se da maior igreja da capital chinesa, com 6 filiais. A imprensa, o pastor Ezra Ji Mingri, contou que os oficiais declararam que os cultos do local eram ilegais e selaram as entradas do local. Você tem o link aqui, tá? Você pode clicar e você vai para a página e vai ler sobre esse assunto, que é importantíssimo, e eu peço a vocês que divulguem. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é necessário, e ainda assim não consegui passar tudo,
Vou continuar no vídeo de amanhã, tá certo? Vamos falar sobre a Marinha Chinesa, vamos falar sobre diversas coisas aí que é importantíssima. E as tensões que vêm aumentando naquela região do globo, tá bem? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.